Criança de 3 anos morre afogada na chácara dos americanos. E ainda, sobe o número de casos de violência contra a mulher. Funcionários dos Correios estão em greve. A preparação para o Rally Eco Goiás é agora no Jornal Anhanguera, segunda edição. Boa noite. Um menino de 3 anos morreu após se afogar na piscina de uma chácara aqui em Lusiânia. Ele estava com outras 2 crianças. O caso aconteceu ontem à tarde. Imagens da câmera de segurança registraram como tudo aconteceu. A imagem mostra 3 crianças pulando essa mureta de 1 metro. Elas se aproximam da piscina e começam a brincar em volta. Repare no menino de camiseta branca. Ele entra na piscina e caminha até o outro lado. Neste momento, o menino escorrega. 16 minutos depois, um homem aparece. A piscina onde o menino se afogou é esta daqui. Ela chega a 1,70 m de profundidade. As crianças pularam primeiro aquela cerca e, em seguida, esta grade de proteção. No momento do acidente, não tinha ninguém aqui na chácara. Foram os vizinhos que correram para tentar salvar o menino. O filho do dono da chácara diz que a família só costuma vir aqui nos fins de semana e que jamais imaginava que isso fosse acontecer. Aqui na parte de baixo nós temos um tanque de peixe e se tivesse ocorrido lá, até daria um certo remorso, né? Porque como lá não tem proteção, mas como aqui na piscina tem a proteção, é tudo fechadinho, então não tem o que dizer, né? A polícia está investigando o caso e vai ouvir testemunhas, entre elas os pais da criança que podem responder criminalmente. Estamos aguardando o laudo pericial do local do crime, bem como o laudo cadavérico. Depois de todos esses elementos, aí ao final vamos chegar a uma conclusão, né? Se houve uma omissão, se essa omissão ela contribuiu para o resultado ou se foi uma tragédia. Na região, todos estão assustados da forma como o acidente aconteceu. É muito triste demais, isso é muito triste, sabe, acontecer uma coisa dessa. O SAMU foi chamado, mas o menino já estava morto. A família mora em Lusiânia e estava visitando amigos, que são vizinhos da chácara. O corpo do menino já foi liberado do IML de Formosa e o enterro deve acontecer amanhã aqui em Lusiânia. De janeiro a agosto deste ano, a polícia registrou um aumento de 500 casos de agressão contra a mulher. Isso se comparado ao mesmo período do ano passado. Em muitos casos, essa violência só para depois que as vítimas denunciam. As marcas ainda estão pelo corpo, mas para essa mulher, nada se compara às lembranças que ficaram desse dia. Ela diz que viveu quase 10 anos sofrendo agressões gratuitas do ex-companheiro, que mantinha um comportamento extremamente possessivo. Ele convencia de que eu precisava ficar em casa, de que eu não precisava me arrumar. Ele me dava soco, chute, tapa. Esse foi o dia assim, que pra mim foi básico. Fiquei 3 dias de cama, não comia, não bebia, não podia contar para ninguém. Dados da Secretaria de Segurança Pública de Goiás mostram que de janeiro até agosto deste ano foram quase 3.000 denúncias de violência doméstica, quase 500 a mais que o mesmo período do ano passado. Um número pequeno, segundo a delegada, diante de tantos casos que nem chegam ao conhecimento da polícia. Em alguns outros casos, nem a própria família sabia que existia violência e, inclusive, ficam surpresos daquele familiar ter sido vítima de um companheiro, de alguém lá de dentro da casa da pessoa, né? Em muitos casos, a vítima acabava desistindo e retirando a queixa. Mas desde 2015, uma mudança na lei não permite mais que a mulher desista da representação. Em caso de agressão física, o processo vai até o final, independente da sua vontade. Já em caso de ameaça, ela até poderá voltar na decisão, mas terá que fazer isso em uma audiência com o juiz. No artigo 5 da Lei Maria da Penha, ficam garantidos os direitos da mulher em relação à violência psicológica, que pode acontecer não só em um relacionamento conjugal, como também no trabalho ou qualquer outro ambiente. Um dos caminhos para a recuperação é o acompanhamento psicológico. Na maioria dos casos, o ex-companheiro não aceita o fim da relação e passa a fazer ameaças. Há um sentimento de posse, né? Então é como se eu tivesse, a mulher muitas vezes
para alguns tipos de homens, ela fica no lugar de uma coisa, é um objeto. Denunciar. Isso fez a diferença na vida dessa mulher. Pior até mesmo do que a agressão física é a psicológica, você está de mãos atadas e não saber o que fazer. E para denunciar, o telefone é o 180. Esse é o número da Central de Atendimento à Mulher. Funciona 24 horas e a pessoa não precisa se identificar. Veja a seguir, os servidores dos Correios anunciaram hoje que estão em greve. E ainda, o caso de atropelamento que chocou Goiânia. Agora são 7h05. Nós voltamos já. Estamos de volta e a gente fala agora que foi anunciado hoje a greve dos servidores do Correio. E a Berenice Leite tem outras informações. Uma boa noite para você, Berê. Como é que está o funcionamento das agências? Está tudo parado mesmo? Oi, Giliardi, boa noite a você, a todos que nos acompanham. Olha, por enquanto, essa paralisação ainda não atingiu o serviço de atendimento. Os Correios informaram que hoje todas as agências continuam abertas, apenas o setor de distribuição é que foi afetado, ou seja, a entrega das correspondências nas casas. Entre os motivos da greve está a ameaça de demissão motivada dos funcionários por conta da crise, a falta de concurso público e mudanças no plano de saúde. Além de Goiás, a paralisação atinge outros 19 estados. Os Correios disse aí que considera a greve um ato precipitado e que está disposto a dialogar e solucionar esse problema o quanto antes possível. Giliardi. Bom, obrigado pelas informações, Berê. A gente espera que isso se resolva logo, mas se as pessoas começarem a perceber uma demora na entrega das cartas, que elas se dirijam até o centro de distribuição para poder recolher essas correspondências, para não atrasar as contas, né? Obrigado, boa noite para você. E a gente mostra agora o caso do atropelamento da pequena Isabela, de 1 ano e 7 meses, em Goiânia. O motorista do caminhão prestou depoimento ontem. Ele disse que estava com um filho, que é menor de idade, e ficou com medo depois que viu que a Isabela estava morta. É difícil para a mãe da pequena Isabela lembrar do momento em que o acidente aconteceu. Eu empurrando o triciclo, as compras dentro do carrinho. Só que no que eu fui puxar o carrinho, que eu vi o caminhão voltando, não consegui. A família voltava de um supermercado no setor São Judas Tadeu e foi surpreendida pelo caminhão vindo de ré. Ao fundo, todos tentam correr. O caminhão para perto do canteiro central. Uma pessoa que seria o motorista aparece correndo. Adriene Gomes Leite e a filha Isabela Arruda Gomes foram atropeladas. A menina de 1 ano e 7 meses morreu nos braços da mãe. Eu peguei ela nos braços. Ela estava com a cabecinha já esmagaiada, mas estava viva e olhou para mim. Mas eu sabia que era tarde e ela fechou o olhinho. Ontem, o motorista Paulo Henrique do Prado, de 36 anos, prestou depoimento. Ele disse que o caminhão, ano 1971, perdeu os freios. O motorista também contou que estava com um filho que tem 17 anos e ficou com medo depois que viu que a Isabela estava morta. Mas a mãe de Isabela não acredita nessa explicação. Na hora que ele saiu do caminhão, ele viu eu com a minha filha no braço, ele saiu correndo. E o rapaz que estava com ele era bem, assim, já de barba, ele forte, não era filho dele. O motorista pode ser indiciado por homicídio sem intenção de matar. Que dê uma pena que seja justa, porque assim, eu não vou trazer minha filha de volta, mas eu sei que a justiça vai ser feita. Como a gente viu na reportagem, o motorista pode ser indiciado por homicídio sem intenção de matar e o advogado do motorista nega que ele fugiu do local sem prestar socorro às vítimas. Intervalo comercial e na volta a gente mostra a história de um bebê que nasceu no meio da rua em Brasília. E ainda, a preparação para o Rally Eco Goiás 2017. 7h10. Já estamos de volta. Emoção foi o que não faltou no parto de um bebê ontem à tarde no DF. A caminho da maternidade acabou a gasolina do carro. E o bebê não esperou. Nasceu ali mesmo, no carro, em meio à avenida.
Esse sorriso do Josué é de felicidade. Ele acabou de se tornar pai de um menino. Tá tudo beleza. Em nome de Jesus, feliz, graças a Deus, meu fiote, meu filho, ele tá... Daqui para depois da manhã ele tá lá em casa, Mas o parto foi com muita emoção, mais do que o normal. A bolsa estourou em casa, lá no Caúbe, perto do Riacho Fundo 2. Desesperado, Josué pediu carona para o sobrinho e para a cunhada. No trajeto até o HMIB na Asa Sul, um susto. A gasolina acabou e o bebê nasceu dentro do carro, bem aqui, na 615 Sul. Meu sobrinho já pegou ela de carro e nós arrochou. Quando chega ali, apaga do carro, vai acabar a gasolina. Ainda bem que chegou o bombeiro rapidinho, sabe? Esse foi o momento em que os bombeiros socorreram a mãe e o bebê. 4h20 da tarde de ontem. Minha cunhada ajudou. Minha cunhada já pegou o bebê aqui. Aí ele tava com o umbigo enrolado assim, sabe? O cordão enrolado no pescoço. Sabe que esse povo fala que é um perigo aqui lá, né? Aí a minha cunhada já desenrolou lá rapidinho lá, esse trem lá. E quando o bombeiro chegou também, já embrulhou ele todinho. Eva Francisca de Oliveira, de 43 anos, está internada no 2º andar do Hospital Materno-Infantil. A Secretaria de Saúde disse que mãe e filho passam bem. Esse é o Rubens Ezequiel. A equipe dos bombeiros que ajudou no socorro também aproveitou para fazer o registro. O pequeno Rubens é o 4º filho da Eva, mas o primeiro filho do Josué. É, o primeiro. Graças a Deus. É o primeiro e o último também. Por quê? Não vou querer, mano. Só esse aí tá bom. Muita emoção, né? Parabéns então a toda a família do pequeno Rubens Ezequiel, ao papai e à mamãe. Felicidades. E a etapa de Lusiânia do Rally Eco Goiás já está marcada, é dia 7 de outubro, mas para que tudo dê certo, antes é feito um mapeamento do local da prova. Como o rally é de regularidade, isso serve para determinar o tempo gasto em cada trecho. O percurso ainda não pode ser revelado. Os competidores só vão conhecer o trajeto no dia da competição. O ponto de partida já está definido. Foi marcado hoje cedo pelo coordenador técnico do evento. Ele vai percorrer todo o caminho da prova durante 3 dias. A gente estabeleceu quais estradas utilizar, qual a quilometragem ideal para esse percurso. Então hoje começa um trabalho muito lento de marcar as estradas, de desenhar as referências, anotando os quilômetros. A gente imagina que em 14 dias a gente esteja com esse trabalho de planilha pronto. Esta é a 5ª etapa do Rally Eco Goiás 2017, que começou no dia 20 de maio. A abertura foi em Rio Verde, município que fica a cerca de 200 quilômetros de Goiânia. Quase um mês depois, os participantes seguiram para a 2ª etapa, em Itumbiara. Depois foi a vez de Jataí. A última etapa, na semana passada, foi em Catalão. Os competidores avaliaram o percurso como de alto nível de dificuldade. O J2 de hoje fica por aqui. Boa noite, até amanhã. Tchau.